Então vamos iniciar propriamente os nossos trabalhos. Chamamos o Pedro Silva. O Pedro Silva é técnico de informática. Eu estava a olhar aqui para este sorriso tão bonito e tão alegre, e disseram-me que ele, a primeira vez que foi ouvir uma palestra foi de Divaldo Franco. Desperte e seja feliz. E imprimiu tão bem, de facto, no seu rosto, na sua alma, essa palestra, porque ele está desperto e é feliz. Seja bem-vindo a falar da prece e da sua importância. Bom dia a todos. Hoje, ao ouvir a Sílvia, eu descobri o melhor Xanax de todos. Natural, sem efeitos secundários. Obrigado, Sílvia, por me ajudares a acalmar. Bom dia a todos. Eu atrevo-me a dizer que hoje será um excelente dia e peço a vossa colaboração porque assim seja. Vou fazer isto, já fiz uma pequena prece. Vamos tentar hoje perceber um pouco melhor o que é isto da oração. E vamos dividir esta palestra em duas. Primeiro, tentar perceber o que é melhor isto da oração, para depois, na segunda parte, através de evidências científicas, percebermos de facto que poder é este, que é real. O Esteves falava que hoje é o dia de finados e nada acontece por acaso. O próximo ano está aí à porta, o tempo está a passar muito rapidamente. No primeiro mês que inicia o ano, janeiro, mais concretamente no dia 26, faz 20 anos que partiu para a pátria espiritual o espírito que desempenhou as funções do meu pai. Eu lembro de estar no funeral dele, com a urna à minha frente, e ouvia as pessoas à minha volta a chorarem. E eu pensava, mas porquê é que estão a chorar se a vida continua? Porquê esta tristeza toda? Eu pensava que estava a ser superior a eles, mas o que eu estava a fazer de facto era adiar um luto que deveria ser natural. Estava-me a armarem forte, mas o orgulho tem destas coisas. Pouco tempo depois, armei-me numa espécie de alquimista. Podia ter sido em químico, que é mais recente, não é? Portei-me de uma forma mais primitiva. Em alquimista. Comecei a tentar perceber qual seria o resultado da mistura de álcool com psicofármacos. Vocês estão a ver aquelas passadeiras rolantes que se encontram nos aeroportos internacionais, não é? Aquelas passadeiras horizontais. Eu estava a trabalhar na altura, estava com 26 anos, estava a trabalhar na altura num escritório de advocacia. Ficava ali relativamente perto de casa de minha mãe, onde vivia na altura. Portanto, aqui na ilha, para os continentais, tudo é perto. Mas para nós, tudo isso é relativo. Portanto, eu ia a pé e sentia que como se o chão estivesse a fugir debaixo dos pés, por causa das tais misturas que eu ia fazendo. Isso foi seguindo. Até que numa noite despertei por volta das 3:30 da madrugada com a nítida sensação, isto alguns meses depois, com a nítida sensação que tinha estado com o meu pai. O meu pai, se vocês se recordam, naquela educação antiga, bastava olhar para nós, para mim e para os meus 3 irmãos, com aquele olhar não de agressividade, mas de uma certa superioridade moral em relação à minha. Bastava olhar para nós nos calarmos e colocarmos em sentido. Ele estava sentado no lado direito da cama onde ele costumava dormir. E ele fez-me assim, bateu-me no colchão, a convidar para me sentar ao lado dele, no sono. Ele disse-me de uma forma imperativa: Pedro, porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade a olhar as outras pessoas nos olhos. Portanto, ele disse-me, Pedro, para eu olhar para ele, para eu prestar atenção. Eu só lhe disse uma frase: a força está toda aqui. E eu acordei. Nunca mais esqueço este pensamento.
Hoje eu sei que Ele de facto esteve comigo, porque eu andava ali a fazer experiências com consequências que podiam ser desastrosas. Bom, mas como eu tenho uma compreensão rápida, só precisei de 20 anos para perceber isto. E hoje sei que porque é que eu tenho tanto interesse em estudar isto, que é o que é a mente, o que é este órgão, que é a interface entre o espírito e o corpo, que é o cérebro. Hoje sei porque é que sinto tanta atração. Foi por causa da tal frase de há 20 anos atrás. E é isto que eu gostaria de partilhar convosco, estes poucos conhecimentos que eu tenho sobre esta questão da oração. Quando estava a preparar esta palestra, eu estava a pensar como é que eu vou explicar o que é a oração. Até que surgiu um pensamento, uma ideia. O que é que eu vou estar hoje a fazer aqui? Hoje estou a desempenhar o papel de orador. E quais são as funções de um orador? É orar. Ou seja, estou a falar convosco. Será que o falar é suficiente? Eu poderia estar aqui a falar uma língua morta, latim, grego antigo. Estariam a perceber-me o que eu estava a dizer. Portanto, falar não é apenas não é suficiente. É preciso aprendermos a comunicar. Comunicar em primeiro lugar connosco próprios. Estamos muito confusos. Mas a comunicar uns com os outros. Hoje, para vocês estarem a olhar para mim e a perceberem o que eu estou a dizer, é porque eu consegui, ou estou a conseguir, tornar algo comum entre nós, entre emissor e receptor. O código que eu estou a emitir é comum àqueles que vocês estão a receber. Estamos a vibrar no mesmo comprimento de onda. Por isso que vocês estão a perceber. Mas, como sabemos, a oração ou a prece estão inseridos no universo da telepatia. Telepatia é a emissão de pensamento, transmissão de pensamento, mente a mente. Mas isso mais lá para a frente. Imaginem que eu agora ficava aqui, fechava a boca e transmitia a minha palestra, tentava transmitir a minha palestra apenas mentalmente para vocês durante 40 minutos. E corria o grande risco de ser internado. Vocês iriam ficar fartos de olhar para mim. Por isso, nós, espíritos todos imortais que aqui estamos, precisamos de gerar, a partir da genética fornecida pelos nossos pais, precisamos de gerar, além dos vários órgãos que necessitamos para a vida, do contato aqui com a densidade material do planeta, precisamos deste aparelho fonador. Para quê? Para tornar os pensamentos que são para vós abstratos, invisíveis, torná-los inteligíveis, legíveis e audíveis. Ou seja, o aparelho fonador é uma fábrica por excelência de vestuário e de aparelhos de som. Vestuário em que sentido? Porque eu necessito de vestir o pensamento com uma coisa que se chama palavra. A oração é um conjunto de palavras. E eu estou a vestir os meus pensamentos com essas palavras para que vocês entendam. Os pensamentos estão a ser vestidos e estou a adicionar o som. E graças ao ar que aqui está, o som é transmitido. Mas será que os pensamentos já nasceram assim mesmo? Pensamentos? O pensamento está na base de tudo, é um facto. Está na base de tudo. Mas será que o pensamento já nasceu? Pronto? Não. O pensamento é um conjunto, é a junção de duas coisas. Ideias mais emoções. As ideias são como as aves que voam constantemente sobre a nossa cabeça e só farão ninho sobre a mesma as que eu escolher. Somos nós que escolhemos. Vamos beber um copo? Não me apetece. É uma ideia. Vamos ver um jogo? Vamos. É uma ideia que eu escolhi, que fizesse ninho sobre a minha cabeça. A partir deste momento em que eu escolho uma ideia, eu crio aqui uma coisa muito poderosa, que é o pensamento. O pensamento é uma energia. Logo que entra em movimento, qualquer coisa transforma-se em energia, neste caso energia de teor eletromagnético. Só para terem uma ideia, o universo, que se saiba, é regido por 4 grandes forças. Força gravitacional, que se subdivide em gravitacional atrativa, gravitacional repulsiva, força nuclear fraca, força nuclear forte
E esta força que referi há pouco, força eletromagnética. Portanto, nós estamos a brincar com o fogo se dirigimos mal os nossos pensamentos. E somos autênticas antenas emissoras, receptoras. Estamos sempre a emitir, constantemente, a emitir. E os nossos pensamentos vibram a determinada frequência de onda. Agora, nós não nos apercebemos de cerca de 90 e poucos % de pensamentos que fluem constantemente na mente. Nós só nos apercebemos até 10%, se tanto. Então como é que eu vou organizar esta casa mental para conseguir fazer uma prece, uma oração com qualidade? Jesus disse, vigiai e orai. Ele não disse vigiai ou orai. Ele disse as duas coisas, vigiai e orai por esta ordem. Vigiar em primeiro lugar, para depois conseguirmos transmitir os pensamentos com mais qualidade. Então, eu vou utilizar aqui um modelo que, para alguns espíritas, e não só, alguns estudiosos da codificação e de livros complementares, poderão pensar que é um modelo retirado do livro do Mundo Maior, ditado pelo André Luiz, que foi médico nesta encarnação, e que ele tenta, que ele faz de uma forma categórica, digamos, a explicação do cérebro, aplicando o exemplo da casa dos 3 andares, onde existe no andar de cima o superconsciente, no andar do meio o consciente e no porão o subconsciente. Não, eu vou utilizar aqui outro modelo que eu retirei de outra obra complementar, que foi escrita por um médico psiquiatra espírita, pertencente à Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. De seu nome, Alírio Cerqueira Filho. E o nome do livro é Energia Mental e Autocura. Eu retirei isto porque achei que se adequava mais a este tema da oração, do poder da oração, do poder da mesma. Ora bem, temos ali, logo acima da linha d'água, consciente, logo abaixo da linha d'água, subconsciente, e lá nas profundezas do iceberg, o inconsciente. O que se requer, e a oração vai-nos ajudar a isso, e já lá iremos, o que se requer é que nos mantenhamos acima da linha d'água, o que é o que menos fazemos, o estarmos conscientes. Estamos geralmente debaixo d'água. Vamos ter que tentar aprender a estar mais no presente, porque é quando estivermos no presente é que nos vamos sentir de facto unidos com os outros, com o todo. Ora bem, vamos então tentar explicar isto de uma forma muito prática, com um exemplo. O exemplo do condutor de um veículo automóvel. Quase todos nós conduzimos. Todos os dias de manhã, despertamos geralmente à mesma hora, fazemos geralmente as mesmas coisas e vamos depois entrar na nossa viatura automóvel para ir para um sítio qualquer, por exemplo, para o trabalho, para o nosso emprego. E fazemos sempre isso, seguidamente. Agora, e quando estou a entrar na minha viatura, eu estou consciente daquilo que estou a fazer. Estou a entrar no carro, vou fechar a porta, vou pôr o cinto, vou pôr a chave de ignição e vou ter que seguir determinado caminho para chegar ao objetivo. Agora, existem gestos que nós repetimos constantemente. Eu, ao repetir um gesto muitas vezes, essa ação torna-se um hábito. Torna-se um hábito e eu já não penso muito naquilo. Quantas vezes nós vamos entrar no nosso automóvel, chega a partir de alguns segundos, já entramos em piloto automático. Isto, segundo o autor, já se encontra a nível subconsciente. Já não nos preocupa muito. E agora, já falamos do consciente e do subconsciente. E onde é que entra aqui o inconsciente profundo? Aqui, segundo o mesmo, estão experiências já desta vida atual, desta existência atual, que nós não temos acesso direto, natural. Talvez por uma questão, talvez através de um método de hipnose, mas aí a doutora Gláucia irá falar da parte da tarde. Portanto, e também estão experiências de vidas passadas, incluindo os nossos sentimentos menos nobres e os instintivos, os primitivos. E onde é que este inconsciente entra? Vamos supor, estamos a conduzir, estamos conscientes daquilo que estamos a fazer, eu não estou preocupado se estou a meter a primeira, se estou a segunda, se estou a terceira, se estou a acelerar, se estou a reduzir, se vou fazer pisca ou não. Está em piloto automático. Mas onde é que entra aqui o inconsciente? Estes
Três tempos mentais conjugam-se nesta ação de conduzir o automóvel. Vou conduzir, estou perto de uma curva e vem um irmão nosso a altas velocidades, faz uma ultrapassagem perigosa, colocando-me em perigo a mim e àquele que vem em sentido contrário, da outra faixa. Ora, nessa altura, eu escolho uma ideia, e esta ideia é de um animal. Um dromedário, uma espécie de dromedário. Vocês não sei se se lembram daquela letra daquela canção infantil que falava de um animal que chamava-se o Areias, tinha duas botas. Eu, por ainda ser um imperfeito, acolho aquela ideia, adiciono a minha emoção de teor negativo e projeto esse petardo mental no outro que me ultrapassou. Isso não me torna superior a ele, torna-me igual a ele. Estou a vibrar no meu comprimento de onda. O que é que vai acontecer a este petardo mental que eu, de forma ignorante, faço? Ele vai atingir o outro, que o outro já está num estado emocional negativo, eu vou potenciar aquele sentimento e, com um emissor receptor, que vimos há pouco naquelas antenas, eu vou captar aquela mesma energia negativa. Depois chego ao fim do dia, estou com dores no estômago, estou mal disposto, estou estressado, etc. Começou naquele pensamento logo de manhã. Por isso aconselho-se a fazer aquilo que o Esteves fez logo aqui, uma prece, logo ao acordar. Ora bem, isto que eu fiz naquela altura de forma inconsciente, mas hoje já tenho algum esclarecimento, é uma espécie de invocação inconsciente. Eu andei a vibrar e a sintonizar com o plano das trevas, porque desejei mal ao outro, em vez de dizer que Deus te abençoe, que tenhas um bom dia. É isso que temos que fazer, alternar a nossa forma de pensar. E para isso, gostaria agora de vos apresentar 3 tipos de prece em relação à sua orientação, ao seu comprimento de onda, começando pelas ondas muito longas, passando para as ondas médias e curtas. Das ultracurtas falaremos mais daqui a uns milhares de anos. Portanto, existem 3 tipos de prece. Esta de sentido descendente, esta tem muito a ver com aquilo que falava há pouco, com aqueles sentimentos menos nobres que nós possuímos. Quando eu quero me vingar de alguém, quando eu desejo mal a alguém, quando eu sou invejoso, quando tenho ciúmes, é uma espécie de prece. E eu vou afinizar com as trevas. Estes irmãos das trevas ajudam-nos, vão-nos ajudar a executar determinado plano, mas depois, mais cedo ou mais tarde, vão-nos cobrar a ajuda que nos deram. Isto é invocação. Isto é muito perigoso. Não façam isso lá em casa. Isto é de evitar este tipo de prece. Ok. Depois temos um segundo tipo, que é horizontal, que tem a ver muito com os nossos comodismos, com os nossos confortos, com o nosso conforto. Não é? Aqui está implícita a frase que diz: nem só de pão vive o homem. Mas ainda nós queremos isto. E nós oramos, pedimos, mas sem trabalhar para tal. E depois aqui saem frases absurdas do tipo: que Deus é este que dá tudo a uns e não dá nada a mim. E uma série de injustiças que daqui surgem. E finalmente vem outro tipo, que é o tipo que se deseja para todos nós, e já estamos a chegar lá. Que é quando começamos a ter a noção de que existe algo superior a nós no universo. Outras entidades, outros irmãos que nos amam muito e que gostariam de nos ajudar. Aqui já começamos a ver que o material já não nos serve mais. O consumismo já não serve mais. É preciso elevar o pensamento. E aqui vamos, então, começarmos a unir com o todo. Começar a aprender isto. Mas como é que eu vou orar? Como é que eu vou fazer isto? O que é que eu vou pedir? Será que eu vou ter que utilizar palavras bonitas, floridas? O que é que eu vou fazer? É muito simples. Uma oração é muito simples. Basta uma frase só. Ajuda-me, orienta-me, ajuda-me a ser melhor. Olhando para este oratório, este púlpito que aqui tem, já podemos tirar pelo menos 2 conclusões em relação a este mecanismo da prece. A primeira pessoa, homem ou mulher, não interessa, que descobriu a forma de fazer um objeto desta forma, não ficou de braços cruzados. Essa pessoa, de início, sentiu necessidade de criar alguma coisa.
Não de inventar, porque já está tudo inventado, mas descobrir como se faz isto. Essa pessoa, provavelmente numa oficina rústica, lá atrás nos tempos, um oratório tinha outra forma, este é mais moderno, lá atrás mexia nas suas gavetas, nas suas ferramentas rústicas e andava à procura de uma matéria-prima. Como é que eu vou fazer algo que suporte, por exemplo, um manuscrito? Como é que eu vou fazer isto? Mas essa pessoa andava, trabalhava, tentava chegar lá. E quando ele está assim, eis que surge uma espécie de noiva, uma noiva de altas frequências, que se chama inspiração. Porque ele trabalhou. Porque ele tentou fazer, não ficou de braços cruzados. À semelhança daquela pressa horizontal, à espera do conforto fácil das coisas que caírem do céu. Porque se as coisas caem do céu sem fazermos nada, a probabilidade de nos magoarem é muito grande. Portanto, apareceu a tal noiva que se chama inspiração. Mas essa noiva só vem com uma condição: de encontrar um noivo que se chama transpiração. Eu sei que dito desta forma é pouco romântico, encontrar um noivo todo transpirado. Mas esse noivo contribui com 99% da tarefa. A inspiração é 1%, mas aquele 1% vai facilitar imenso o trabalho do homem, que poderia ficar mais uns anos à espera de uma ideia. Se vocês julgam que o que está aqui no nosso planeta foi obra nossa, não. Num plano de provas e expiações, nós não temos capacidade para isso. Foi tudo inspiração, baseada no trabalho individual. Mais à frente, teremos capacidade de, através da mente, trabalhar este fluido que temos à nossa disposição. Por enquanto, precisamos das mãos e da voz, da inteligência física para tal. Ora bem, outra coisa que nos ensina a prece. E quando entrei hoje de manhã aqui, este oratório, o púlpito, já aqui estava. É sinal que ele não pertence. Serve de meio, isso sim, para atingir um fim. De poder ter condições para estar a falar com vocês, suportando este portátil, alguns apontamentos e a garrafinha d'água. É um meio para atingir um fim. E vou a perceber-me que a matéria que existe, tudo o que existe aqui, e quando cheguei cá, eu até vim nu. E vou nu. Sem o corpo. É uma nudez ainda mais profunda. O corpo não me pertence, foi-me emprestado. E quando me sentar ali, isto continuará aqui, porque não me pertence. Mas as cadeiras vão-me servir como meio para descansar e ouvir os meus colegas que se seguem a mim. Um meio. Quando sairmos todos daqui, as cadeiras ficam o auditório. A não ser que alguém roube alguma, mas ficarão aqui, não nos pertencem. Ok? É outra, digamos, função desta questão. Vamos então passar aqui a ver três estudos que foram comprovados. E o primeiro é resumir para ponto de Deus. Porquê? Porque aquele senhor que está ali à vossa direita, Dr. Michael Persinger, na Universidade de Los Angeles, ao analisar o cérebro de um paciente vivo, claro, utilizar o cérebro num aparelho de PET scan, de escaneamento por imposição de pósitrons, notou que, após a toma de um reagente, aquele cérebro iluminava-se em algumas zonas. E ele, estupefacto, surpreso com isto, mandou chamar o seu colega indiano, também neurocientista, Dr. Vilayanur Ramachandran, que ao chegar lá e ao olhar, exclamou: "Meu Deus!" E esse Deus estava carregado de sentimento. Não é só palavra. Não levemos as coisas à letra. É preciso tirar o espírito da letra. Ele disse: "Meu Deus", carregado de sentimento. E ele, ao fazer isso, notou que o cérebro se iluminava mais ainda. Ele, como indiano, sabemos que na Índia existem vários dialetos, muitos dialetos. Um deles, o sânscrito, de onde retiramos o termo chakra, que nós espíritas usamos como centro de força. Ele, em vários dialetos, mencionou Deus. E este paciente nem sequer é indiano. Mas da forma como ele mencionou Deus, associando o sentimento, continuava a gerar a tal, digamos, luminosidade. E eles chegaram ao ponto de concluir que no cérebro existia aquele que é o ponto de Deus, no conhecimento deles, dizendo que era o ponto de ligação com a divindade.
e concluem dizendo que, portanto, se a prece é um movimento de ligação com Deus, o simples facto de emitir o seu nome aciona em nós uma ativação polineural. Aqui poderíamos entrar na neuroplasticidade. Já viram o que os bons pensamentos causam primeiramente em nós e também nos outros, se os outros estiverem em sintonia connosco? Até parece que o cérebro se renova, sentimos melhor. Caso contrário, também podemos danificar primeiro a nós e depois os outros. Num outro estudo, na Universidade de Brasília, este médico, Dr. Carlos Eduardo Tosta, estudou o comportamento das células do sangue que protegem o nosso organismo perante a prece. E a conclusão que eles chegaram é que um dos principais mecanismos de defesa do organismo, a fagocitose, pode ter a função estabilizada com preces feitas à distância, ou preces intercessórias. Então, o que é que ele fez? Fez um estudo realizado com 52 voluntários, todos estudantes desta Universidade de Brasília. E a cada semana, uma dupla fornecia amostras de sangue e respondia a um questionário sobre stress. E ele encaminhava uma foto de voluntário, identificada apenas pelo nome, a um grupo de 10 religiosos de diferentes credos. Porque o que interessa é o bem, não interessa se é daquela ou daquela outra religião, interessa é a caridade, o bem. Portanto, e caminhou para 10 religiosos de diferentes credos que por uma semana faziam preces para aquela pessoa. Este estudo, que demorou cerca de 3 anos, eles então chegaram à conclusão que esta questão da fagocitose mantinha-se estável. Porque se alterasse, poderia ser perniciosa para o organismo. Aqui temos outro, o terceiro e último estudo destes dois senhores, Robert Miller e Philip Reinhardt, um cientista norte-americano de pesquisas industriais e outro físico. E o que é que eles fizeram? Eles chegaram à conclusão que a água é extremamente sensível a muitos tipos de radiações. E eles demonstraram que um pouco de energia emanada das mãos de um curador pode dar início a uma alteração da ligação molecular entre o hidrogênio e o oxigênio das moléculas de água. Ora bem, se eu impor as mãos sobre alguém, à semelhança como Jesus fazia, há cerca de 2000 anos, e se me concentrar a energia que chega aqui à ponta dos dedos, porque o braço é um canal de transmissão, a energia parte sempre daqui. Ora, se essa energia que parte daqui consegue modificar a estrutura molecular da água, vocês reparem uma coisa. Nós, quando no estado embrionário, no ventre da nossa mãe, éramos cerca de 99% de água. Ao nascimento, perdemos cerca de 9 pontos percentuais. Ainda mesmo assim, é muita água. E hoje, no nosso estado atual, somos cerca de 70% de água. É muita água. Mais aquela que nós metemos muita vez, no dia a dia. É muita água séria. Bom, então, se eu sou água, eu deveria ter mais cuidado com os meus pensamentos. Porque se eu penso, se eu julgo que eu vou beber um copo, que eu vou maltratar o outro, o que é que eu estou a fazer? Estou a beber um copo de veneno à espera que o outro morra. Mas sou eu que estou-me a envenenar em primeiro lugar. Ou seja, como é que isto funciona, este mecanismo do pensamento, desde o campo mental do espírito até às células? Nós todos possuímos aquilo que nós conhecemos por centros de força, ou chakras, no tal dialeto indiano. São pelo menos 7 conhecidos, mas em verdade existem tantos centros de força quantas células temos no organismo, porque elas têm que comunicar para espírito com o corpo físico, uma a uma. São milhões de centros de força. Mas os principais são 7. E eu escolhi aqui 3 que estão, nesta questão de pensamento, estão juntos. O coronário, ligado com as nossas inspirações, com o elemento superior. O frontal, ligado aos nossos desejos, às nossas ambições. E o cardíaco, ligado às nossas emoções. Ora bem, se eu estiver a pensar mal, se eu quiser julgar mal, se eu quiser maltratar alguém, estes centros de força comunicam, estão ao nível do perispírito, que é o corpo semimaterial que engloba o foco inteligente que é o espírito, e comunica diretamente com o corpo físico. Ou seja, o meu pensamento esses centros de força vão comunicar com o córtex cerebral, onde se vão gerar neuropeptídeos, que através do hipotálamo serão derramados na corrente sanguínea
e atingirão as células. O problema é que todas as nossas células têm uma coisa em comum, que é o de possuírem receptores. Todas elas vão captar estas energias de teor negativo. Imaginem agora o contrário. Se eu sou voluntário em alguma associação ou instituição, se eu tenho vontade de fazer o bem, não é? Vejam logo só a força que isto vai ter. Agora, falou-se da prece, não é? Que caminhos é que eu posso seguir para ter uma prece com mais qualidade? Jesus, o nosso mestre, o espírito mais evoluído que a humanidade terrena já viu, dê-nos várias dicas. Uma delas é: pedi e obtereis. Pedi e obtereis. O quê? Pedir o quê? Conforto? Dinheiro? Não. Já não nos vale mais apenas como intermediário, como um meio para atingir o fim superior. Pedir orientação. Pedir uma ajuda, uma mão amiga para atingir algo. Ele também disse: buscai e achareis. Buscai o quê? Uma solução para o vosso problema. Pediste orientação, agora vamos pesquisar uma solução para o teu problema. Mas isso nunca se fará se não bateres, porque se nunca bateres, nunca se vão abrir as tuas portas. Aqui na terceira fase do bater e se vos abrirá, tem a ver com o arregaçar as mangas e caminhar em direção ao nosso objetivo, à nossa solução. A solução está. Existe solução para tudo, até para a morte. Ao contrário que muita gente afirma, que só diz que só levamos daqui aquilo que comemos e bebemos. Até a morte tem solução. Sabem como? Preparando-a a partir de hoje mesmo. A morte pode ser muito mais suave, consoante a cama que eu tiver feito aqui. Isso tem muito a ver com o nosso teor mental. Esta frase: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. Está implícita aqui nesta frase a poderosa lei de causa e efeito, que diz que hoje semearás livremente, mas amanhã irás colher de modo obrigatório. O que é que eu quero colher amanhã? Paz? Stress? Angústia? Só depende de cada um de nós. E se nós, meus amigos, de facto, estamos fartos de guerras, de angústias, de depressões, está nas mãos de cada um mudar o rumo das suas vidas. E todos juntos, de facto, construiremos um mundo melhor. Está bom? Muito obrigado pela vossa atenção. Nosso obrigado ao Pedro. Ele disse-nos aqui, se calhar, aquilo que o Aleixo dizia: talvez paz no mundo houvesse, embora tal não pareça, se o coração não estivesse tão distante da cabeça. Razão e coração, pensamento e sentimento. Em relação aos mortos, lembram-se daquele poeminha que era assim: se ao morrer o coração, morresse a luz que lhe é querida, sem razão seria a vida sem razão, nada apaga a luz que vive no amor, no sentimento, porque é livre como o vento, porque é livre. O pensamento abraça e sintoniza com todos aqueles que estão.